Seja bem-vindo ao programa Consultório Médico. Nossa finalidade é tirar suas dúvidas sobre saúde, trazendo mais qualidade de vida a você e sua família. O tema de hoje é Cuidados com a Audição. Conversaremos com o otorrinolaringologista Dr. Rogério Hammerschmidt, que apontará os principais cuidados que devemos ter com o aparelho auditivo. No quadro Como Acontece, mostraremos os cuidados com os nossos ouvidos e mostraremos o que é e para que é feito o teste da orelhinha nos bebês recém-nascidos. Esse programa é um oferecimento Clinipan. Bom programa e mais saúde para você. Olá, um abraço a todos. Eu sou o Dr. Rogério Hammerschmidt, sou o médico responsável aqui do Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia pelo setor de tratamento das doenças do ouvido e a surdez e sou professor da Universidade Federal do Paraná também. E hoje nesse programa nós vamos abordar vários assuntos interessantes relacionados à audição, doenças do ouvido e como prevenir o maior medo de todos os pacientes, que é justamente a perda de audição e a surdez. Doutor Rogério, quais são os tipos de perda auditiva? Então, iniciando falando sobre o tratamento da surdez e a investigação da surdez, a primeira coisa que nós fazemos quando uma pessoa, um paciente nos procura com a queixa, com o problema de surdez e dificuldade de audição, é justamente diferenciar dentre dois grandes grupos que existem qual é a perda auditiva que esse paciente tem. Então, nós temos dois grupos de perda auditiva classificados como perda auditiva condutiva, que é quando o som tem algum problema para entrar no canal do ouvido ou no tímpano ou nos ossinhos do ouvido. Esse som que passa pelo conduto do ouvido até o tímpano e até os ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, ele vai estimular o nervo auditivo. E quando o problema é nessa passagem de som pelo tímpano ou por esses ossinhos, o problema chama-se condutivo. A causa mais comum de perda de audição condutiva é justamente o que os pacientes mais nos procuram, que é para tirar cera do ouvido, a rolha de cera, que nós resolvemos rapidamente no consultório e o ouvido está bloqueado pela cera que não deixa esse som fazer o tímpano vibrar. O outro grupo de perda auditiva é a perda auditiva neurosensorial, que é quando o som chega até o nervo, até a cóclea, que é a estrutura sensorial que capta o som e manda o som até o nervo auditivo, mas esse nervo não consegue levar o som até a área auditiva no cérebro, que é por onde a gente entende os sons. Então essa diferenciação entre a perda condutiva e a perda neurosensorial nós fazemos no consultório e através de alguns exames simples, que o mais básico é a audiometria tonal, que nós fazemos em todas as pessoas com perdas auditivas, para a gente já diferenciar entre esses dois grandes grupos de perda condutiva ou perda neurosensorial. Diferenciando entre uma perda e a outra, nós já podemos daí esmiuçar, investigar melhor qual é o tipo de perda que essa pessoa tem e com isso poder instituir o melhor tratamento, que pode ser a base de medicamentos, cirurgias ou eventualmente os aparelhos auditivos. Doutor, quais são os graus de perda auditiva? Então, uma vez que esse paciente nos procura, nós vamos realizar os exames necessários, tanto para avaliar que tipo de perda de audição essa pessoa tem, se é uma perda condutiva ou neurosensorial, e vamos também, através dos exames, classificar a perda auditiva que essa pessoa tenha. Nós classificamos a perda auditiva em 4 graus: grau leve, grau moderado, grau severo e grau profundo. Isso a gente classifica em decibéis, mas normalmente uma perda leve é uma perda de até 20% de audição, uma perda moderada até 50% a 60%, uma perda severa até 80% e acima disso, uma perda acima de 80% ao total, chama-se perda profunda de audição, que pode ser uni ou bilateral, pode ser em um dos ouvidos ou pode ser nos dois ouvidos. Obviamente que quanto maior a perda auditiva, maior o impacto que essa perda vai ter na vida dessa pessoa. Uma perda auditiva leve muitas vezes não traz muitos sintomas e a pessoa nem se queixa de perda auditiva. Na maioria das vezes se queixa de um pouquinho de
de zumbido no ouvido, mas a perda auditiva não incomoda. Já uma perda moderada, aí sim já começa a referir alteração para atender o telefone, o volume da televisão começa a aumentar e no caso de crianças ela começa a ter um mau rendimento escolar porque não consegue acompanhar os ensinamentos das professoras na sua escola. As próprias professoras aí às vezes já orientam os pais que deve ser feita uma avaliação auditiva. Então, através dos exames, nós conseguimos também ver o grau dessa perda auditiva, se é leve, moderada, severa ou profunda, e isso obviamente que vai ter um impacto importante na decisão de realizar o tratamento. Quais os tratamentos indicados para quem sofre de perda auditiva? Então, após toda essa etapa de avaliação clínica, exame do ouvido, a certeza de que não existe resto de cerúmen ou rolha de cera impactada no ouvido, presença de perfuração de tímpano, etc., ou seja, uma série de diagnósticos que a gente consegue fazer no consultório, o paciente vai fazer todos os exames auditivos necessários, principalmente a audiometria, e a partir daí nós vamos classificar o grau e o tipo de perda auditiva que esse paciente tem, para que a gente possa fazer o tratamento. Com relação ao tratamento, que é o item mais importante que todas as pessoas nos procuram para esse fim, nós temos várias possibilidades terapêuticas no caso de surdez. Existem vários medicamentos que nós podemos utilizar, dependendo do tipo de perda auditiva. Esses medicamentos incluem os corticosteroides, incluem os vasoativos, medicamentos para aumentar a circulação de sangue para o ouvido, dentre outros. Existem também as cirurgias, nós temos atualmente vários tipos de implantes auditivos cirúrgicos, tanto implantes de orelha média, que são colocados por dentro do tímpano e vão fazer vibrar mais os ossinhos do ouvido para aumentar a audição dessa pessoa, quanto o implante coclear, que é o chamado ouvido biônico, que nós realizamos com muita frequência, e esse ouvido biônico, o implante coclear, ele é indicado para crianças ou adultos com surdez severa ou profunda. Ou seja, uma criança que nasce com uma surdez total nos dois ouvidos, e a causa mais comum disso é a rubéola, que ainda infelizmente é muito prevalente no nosso meio. Essa criança vai ser avaliada e, havendo indicação, ela poderá já antes de 1 aninho de idade realizar a cirurgia do implante coclear. Em adultos, o adulto que ficou surdo por qualquer motivo, e a causa mais comum é a meningite, também existe a possibilidade de se realizar essa cirurgia do implante coclear, havendo, obviamente, indicação, depois de realizados todos os exames, e aí essa pessoa volta a ouvir e fazer as terapias fonoaudiológicas para que esse som vá ficando cada vez mais audível. E quando não há possibilidade cirúrgica, quando não há possibilidade medicamentosa, em alguns casos ainda existe a indicação, e em muitos casos é o que a gente acaba optando, pelo aparelho auditivo convencional. O aparelho auditivo ainda é um pilar muito importante no tratamento da surdez, principalmente em pessoas que não tenham condições clínicas de realizar algum tipo de implante cirúrgico. Por exemplo, pessoas de maior idade, com problemas de pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, eventualmente não podem se submeter a uma cirurgia. E aí a gente acaba optando pelo uso do aparelho auditivo. Em muitos casos, em crianças também, a gente tenta um aparelho auditivo até que essa criança se desenvolva, para daí mais para frente tomar a decisão se valeria a pena uma cirurgia ou não. Atualmente os aparelhos auditivos eles têm uma tecnologia muito grande, a questão estética já foi resolvida, os aparelhos são muito pequenos, são miniaturizados, então o aparelho auditivo digital atualmente tem uma potência auditiva muito boa e as pessoas geralmente conseguem se adaptar muito bem. Então nós temos uma gama muito grande de possibilidades que vão desde remédios, cirurgias e o aparelho auditivo para tratamento dos mais variados graus e tipos de surdez. Você sabia? Cerca de 15 a 20% da população em geral tem zumbido, sintoma que indica perda auditiva. No Brasil, significa algo em torno de 25 a 30 milhões de brasileiros. Destes, 15% se sentem incomodados com o barulho e procuram ajuda médica. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br.
Vovô, vamos fazer a lista das coisas mais importantes do ano? Ótimo! Carro com seguro. Uma TV. De LED. Plano de saúde. Ah, esse eu já decidi. É Clinipan. Na Clinipan, você tem um plano de saúde completo com carência zero para consultas e descontos de até 25% no plano familiar. Tudo isso a partir de R$ 43,51 por mês. Ligue 3021 3000. E quem limpa a casa? Você. Atenção, cliente Clinipan. A Ótica Ver Bem faz uma promoção especialmente para você. Todos os clientes Clinipan terão 20% de desconto no pagamento à vista em armações e lentes de grau e solares, ou 15% nos pagamentos em até 3 vezes. A Ótica Ver Bem fica na Carlos de Carvalho, 1172, esquina com Praça da Espanha, próximo ao Hospital de Olhos, e possui estacionamento lateral próprio. Acesse www.verbem.com.br. Doutor, o que pode causar o zumbido no ouvido? Então, além da perda auditiva, que é o que os pacientes nos procuram, muitas vezes um outro sintoma relacionado ao ouvido é o zumbido, popular chiado no ouvido. Na verdade, muitas vezes uma perda auditiva, ela se inicia através da percepção do zumbido. A pessoa não está incomodada com uma eventual perda de audição. Para ela, ela está ouvindo bem, mas ela já está percebendo um chiado, um zumbidinho no ouvido, que pode ser em um ou em outro ouvido. Então, o zumbido é um sintoma de alerta para o médico. O zumbido, muitas vezes, ele acaba indicando que existe uma série de doenças clínicas por trás que podem estar causando aquele zumbido. Então, para nós, o zumbido é um sintoma de alerta, tanto que está havendo um início de perda auditiva, um início de perda de audição que ainda não está se manifestando e que nós vamos diagnosticar através dos exames auditivos, principalmente a audiometria, mas além disso, faz parte da investigação da pessoa com zumbido uma série de exames de sangue para que seja avaliada a glicemia, o colesterol, a função do rim e uma série de outras avaliações sanguíneas, pois qualquer problema renal, circulatório, de pressão alta, diabetes, que é o aumento da glicemia, podem causar ou se manifestar primeiramente através do zumbido no ouvido. Além disso, algumas condições de coluna cervical, pessoas com problemas de osteófitos, o bico de papagaio, podem bloquear a circulação pela coluna cervical e isso acabar causando um zumbido no ouvido. Problemas de articulação, articulação da mandíbula, articulação temporomandibular, pode também refletir em zumbido no ouvido, além de outras condições associadas às perdas auditivas, problemas do nervo auditivo, problemas neurológicos, ou seja, o zumbido para nós é um sinal de alerta e que muitas vezes a pessoa tem que acabar fazendo uma série de exames, além dos exames auditivos, exames neurológicos, tomografias, ressonâncias magnéticas, exames de sangue, exames de coluna, ou seja, uma bateria muito grande para que se ache a causa desse zumbido e muitas vezes o zumbido é o primeiro sinal de uma doença maior que está por trás e que a gente acaba fazendo a investigação e o diagnóstico através desse sintoma. Doutor, o que pode ser feito para tratar o zumbido? Então, o zumbido no ouvido, ele normalmente vem acompanhado de uma perda auditiva. Então, o que nós temos que fazer é tentar achar a causa dessa perda auditiva e a causa desse zumbido, ou seja, através de todos os exames que nós comentamos que devem ser feitos. O tratamento do zumbido vai depender de nós acharmos justamente a causa dessa situação. Se for uma perda auditiva, nós temos que tratar essa perda auditiva. Então, a pessoa que tem um zumbido porque tem uma perfuração no tímpano, nós normalmente operamos essa perfuração do tímpano, resolve o problema auditivo e com isso o zumbido pode desaparecer. Pessoas que têm uma surdez profunda e que têm um zumbido e fazem o implante coclear, que é o ouvido biônico, muitas vezes esse zumbido diminui, porque essa audição que a pessoa não tinha vai acabar mascarando esse zumbido no ouvido. Além disso, além de alguns tratamentos cirúrgicos, nós dispomos também de algumas medicações, principalmente os chamados vasoativos, que são medicações para ativar a circulação de sangue para o nervo auditivo e com isso diminuir a percepção do zumbido. E fora os vasoativos, existem medicações de ação central, ou seja, os remédios que vão diminuir a percepção no cérebro do zumbido, como
como clonazepam ou cloxazolam, que são medicações que a gente pode usar, principalmente para as pessoas que não conseguem dormir por causa do zumbido, e aí nós induzimos o sono e diminuímos a percepção cerebral desse zumbido para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor. Então o zumbido ele não é de fácil tratamento, mas o que nós temos que fazer é achar a causa dele e, achando a causa, tratar esse zumbido, principalmente tratar a perda auditiva relacionada ao zumbido. Se não for feito o tratamento da perda auditiva, dificilmente esse zumbido vai ter um sucesso no seu tratamento. Doutor, quais são as infecções mais comuns do ouvido? Então, uma outra parte das doenças do ouvido são as populares otites. As otites são as infecções de ouvido que elas acometem adultos e crianças, independente da idade. Nós temos dois tipos de otites, basicamente, a grosso modo, que acometem as pessoas. A otite externa, que é uma inflamação da pele do canal do ouvido para fora do tímpano e que é muito comum em crianças, principalmente no verão, devido à praia, piscina, a sudorese, o suador normal do organismo. Isso tudo cria uma umidade na pele do canal e na época do verão é muito comum atendermos crianças com dor de ouvido depois de terem passado 2, 3 dias na praia. O outro tipo de otite é a otite média, ou seja, não é a parte externa, a pele do canal que está inflamada, mas sim o tímpano e a sua parte interna do ouvido. Essa já é mais comum no inverno, porque ela é mais relacionada a resfriados, a gripes. Quando a pessoa pega uma gripe forte, a secreção, o catarro que está no nariz, que está na garganta, pode acabar contaminando o ouvido e isso causa uma dor muito forte, um abafamento auditivo e justamente é mais comum no inverno, porque no inverno as gripes e os resfriados são mais comuns. O tratamento dessas duas otites é completamente diferente. A otite externa, nós usamos analgésicos, medicações tópicas para serem colocadas no ouvido, além, é claro, do cuidado para não molhar. Já a otite média, que é aquela que envolve o tímpano e a parte interna do ouvido, nós já usamos antibióticos via oral, pois esse antibiótico tem que chegar na parte interna, então não adianta só usar medicamento externo que ele não vai chegar para dentro do tímpano. Então aí, além dos analgésicos, nós usamos também antibióticos, além de outras medicações que forem necessárias para que seja feito o tratamento dessas otites. A maior preocupação nossa é que uma otite média, por tão grave que seja, possa pressionar o tímpano e causar um rompimento, uma perfuração no tímpano. E aí o ouvido começa a vazar, começa a ter pus escorrendo para fora do ouvido, que indica que essa infecção foi forte o suficiente para causar o rompimento. Na maioria das vezes nós tratamos, o tímpano cicatriza e fecha, mas caso a pessoa tenha muitas infecções de repetição, principalmente em crianças, a principal sequela disso é o tímpano perfurado, é uma perfuração no tímpano que a gente diagnostica no consultório e aí acaba sendo de tratamento cirúrgico. As infecções de ouvido podem causar surdez? Então, essas otites, essas infecções de ouvido, além, claro, delas deverem ser tratadas porque causam dor, podem causar febre, causam incômodo, principalmente no caso das crianças, elas devem ser tratadas porque as otites de repetição, principalmente as otites médias, aquelas que atingem o tímpano e a parte interna do ouvido, elas podem sim ter como sequela uma perda auditiva e o zumbido no ouvido. A infecção de ouvido, ela causa perda auditiva de duas maneiras. Uma delas é quando ela rompe o tímpano e se essas infecções forem repetidas, pode esse tímpano acabar ficando perfurado e isso causa uma perda de audição. E o outro mecanismo é que esse pus dessas infecções de ouvido, ele é tóxico para a cóclea, para o nervo auditivo. Então a pessoa, cada infecção que tem, pode esse nervinho ir passando a funcionar cada vez menos e isso também deixar como sequela uma perda auditiva. Então é sempre importante tratar a dor de ouvido, tratar as infecções de ouvido, principalmente em crianças, para que não fique uma perda auditiva, que obviamente vai ser uma sequela muito desagradável. Diante de tudo isso que foi exposto, nós queremos deixar claro que a maioria dos problemas no ouvido, eles têm possibilidades terapêuticas, existem possibilidades de tratamento. Obviamente que muitas perdas auditivas acaba sendo só o aparelho auditivo, isso muitas pessoas acabam ficando decepcionadas porque gostariam de algum outro tipo de tratamento, mas os aparelhos evoluíram muito e atualmente são uma arma importante no tratamento dessa surdez.
a dor de ouvido, os vários sintomas relacionados ao ouvido, é muito importante que se procure um médico capacitado para que não haja sequelas auditivas, sequelas de zumbido no ouvido, as infecções de ouvido. Então um médico otorrinolaringologista, um pediatra, um clínico geral que tem experiência em ouvido pode ajudar muito a diagnosticar, tratar essas doenças do ouvido com o principal intuito de prevenir a surdez. O nosso maior objetivo como médicos que trabalham com problemas auditivos é justamente a prevenção. Então a maior orientação, o maior recado que queremos deixar é que prevenir é o melhor remédio, e na área do ouvido, na área da audição, isso também vale como para todas as áreas da medicina. Você sabia? Quem ouve é o cérebro. O som que chega à orelha e a partir daí se propaga através de ondas sonoras que são transformadas em sinais elétricos que percorrem o nervo da audição para levar a música, a voz ou um barulho até o cérebro. A cera do ouvido é sujeira? Mito. O cerume, a popular cera, não é sujeira, mas sim parte de um importante mecanismo de defesa do canal do ouvido contra infecções bacterianas e fônicas. Quem trabalha em lugares barulhentos tende a perder a audição. Verdade! Porém, hoje as indústrias estão mais cuidadosas com a saúde de seus empregados. Os trabalhadores expostos a altos índices de ruídos devem usar protetores auditivos específicos. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. Vovô, vamos fazer a lista das coisas mais importantes do ano? Ótimo! Carro com seguro. Uma TV. De LED. Plano de saúde. Ah, esse eu já decidi. É Clinipan. Na Clinipan, você tem um plano de saúde completo com carência zero para consultas e descontos de até 25% no plano familiar. Tudo isso a partir de R$ 43,51 por mês. Ligue 3021 3000. E quem limpa a casa? Você. Atenção, cliente Clinipan. A Ótica Ver Bem faz uma promoção especialmente para você. Todos os clientes Clinipan terão 20% de desconto no pagamento à vista em armações e lentes de grau e solares, ou 15% nos pagamentos em até 3 vezes. A Ótica Ver Bem fica na Carlos de Carvalho, 1172, esquina com Praça da Espanha, próximo ao Hospital de Olhos, e possui estacionamento lateral próprio. Acesse www.verbem.com.br. Você sabia? Além da perda de audição, o som muito alto de tocadores de MP3, discotecas e shows pode agredir o ouvido de outras formas, causando zumbido, fortes dores de cabeça, insônia e dificuldade de entendimento. Ou seja, pessoas jovens terão problemas auditivos muito antes que seus pais e avós. São pequenas atitudes capazes de produzir grandes benefícios para o ouvido. Aqui vão algumas dicas. Deixe o volume do tocador de MP3 na metade do volume máximo do aparelho. Fique atento para que o som saído dos fones não seja ouvido pelos amigos ao redor. Evite ficar muitas horas seguidas ouvindo MP3. Procure ajuda médica tão logo seja percebida qualquer alteração da audição. Você sabia? De cada 1000 crianças que nascem, em média 4 sofrem de surdez congênita.
No Brasil, estima-se que 15 milhões de pessoas tenham algum tipo de dificuldade em ouvir, sendo que 350 mil são totalmente surdas. O teste da orelhinha, ou teste de emissões autoacústicas evocadas, é um teste de triagem neonatal que visa a detecção precoce da perda auditiva nos recém-nascidos, que pode ser leve, moderada ou grave. A importância do diagnóstico precoce é porque, se se fizer um diagnóstico precoce antes dos 6 meses, a criança pode ter uma intervenção precoce, um tratamento precoce, através de implante coclear ou outras técnicas. E ela pode ter uma vida normal, vai escutar normalmente, aprender normalmente, vai frequentar a escola. Se não se fizer esse diagnóstico precoce, a criança só vai ser diagnosticada lá pelos 5 ou 6 anos de idade. Aí já é muito tarde, já perdeu muito tempo de aprendizado. O teste da orelhinha é um teste rápido, indolor, que é feito durante o sono da criança, onde se introduz uma sonda, que é como se fosse um pequeno fone no ouvido externo da criança, que vai emitir uns sons quase imperceptíveis que serão captados por um aparelho. Esse aparelho vai dar o grau de perda auditiva da criança, que pode ser moderado, total ou ausente, ou leve. O teste é obrigatório por lei desde agosto de 2010. Ele deve ser feito nas primeiras 48 horas de vida da criança, no máximo até 3 meses de vida. E como ele é obrigatório, todos os pais têm o direito de exigir em todas as maternidades, quando seu filho nasce, que seja feito esse teste da orelhinha, como é feito o teste do pezinho e outros testes de triagem neonatal.